Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Marcelo Guarnieri e eu quero apresentar nesse primeiro episódio do Reset Médico a minha esposa e sócia, que é a Renata, que não é a Renata Guarnieri como ela se apresenta, mas ela já vai falar a respeito disso e a gente vai conversar hoje sobre a dificuldade que ela tinha de se enxergar como empresária, como empreendedora, porque ela só se via como médica, como técnica. Então eu vou deixar para ela se apresentar e a gente vai bater um papo a respeito disso. Talvez você se identifique um pouco com essa história, talvez esse tipo de história que a gente vai contar tenha muito a ver com o que acontece aí com você. Oi, gente, eu sou Renata Beranger, eu sou médica infectologista, eu tenho 25 anos de formada e eu sempre, desde o comecinho, atuei em vários hospitais aqui do Rio de Janeiro e sempre tive o consultório também. E há cerca de 10 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, eu conheci o Marcelo e ele falava muito de marketing comigo e eu achava aquilo tudo assim um mundo diferente que não era para mim, né? Eu sou médica, eu sei ser médica. Então sempre quando ele tentava, olha, vamos ajeitar o consultório, vamos entender qual é o seu negócio, eu sempre falava, não, você não entende, você não sabe do meu negócio. E ele sempre falava, olha, já tive um monte de sócio médico, eu sei. E eu falava que infectologia é diferente. Ele não sabe do que eu faço, de como eu faço, não adianta. E é bacana porque eu ouço isso de outros médicos também. Ah, a endocrinologia é diferente. Ah, a cirurgia vascular é diferente. Não, isso não é para mim. Ou então muitos médicos que têm assim, não é nem medo, mas é meio de falar o marketing, tipo, ai, não quero. Marketing não, quem faz marketing são os médicos ruins, são os médicos picaretas. E de tanto que a gente começou a conviver enfim, tem várias histórias para contar de como é que foi esse despertar. Para mim, eu consegui entender que, nossa, o Marcelo sabe do que ele está falando, né? Mesmo que tenha demorado muitos anos, mais de 5 anos, mas há uns 5 anos atrás a gente de fato começou a mudar o consultório e só tem melhorado, né? E aí a gente achou que, como isso aconteceu comigo, isso deve acontecer com vocês também. E às vezes a gente acha que não, basta eu ser um bom médico. Se eu sou um bom médico, eu vou ter sucesso na carreira e tá ótimo, é isso que eu preciso. E aí ele foi me mostrando que não, que ser um bom médico é o princípio básico. Se você não é nem bom médico, esquece, vai fazer outra coisa, né? Mas o fato é que tem muita gente que é pior tecnicamente do que a gente e ganha muito mais dinheiro e às vezes não faz tão bem para os pacientes como a gente podia fazer. Às vezes não está nem tão bem intencionado quanto você. Isso. E aí ele me mostrou essa outra parte do marketing do bem. E, e que eu gosto muito quando ele fala de você proporcionar para a pessoa o que ela precisa. E não é isso que a gente quer. Só que a gente acha que, não, o paciente vai me achar, sei lá, alguém vai indicar, ou de alguma maneira o universo vai levar ele lá até mim. E não é isso. Não é isso. E a gente precisa se posicionar falando da medicina do bem, da medicina que ajuda, da medicina que serve o paciente. Porque tem muita gente que está falando besteira por aí. A gente acha que não, é só eu não falar nada que está tudo resolvido. E não é isso. Então a gente definiu hoje um tema específico para a gente falar, que é do consultório à empresa, para você enxergar a medicina como um negócio sem perder a ética. E isso dá pano para manga, é um dos pilares da Balance. A Balance tem basicamente 7 pilares que nós trabalhamos para que o médico seja empresário e tenha qualidade de vida, tenha prosperidade e possa servir melhor o seu paciente. Essa questão de ver o consultório como uma empresa é importante porque é ela que faz com que você tenha viabilidade
de negócio e que você alinhe todos os pontos que precisam para que você consiga exercer a medicina da melhor forma, de forma sustentável, de forma ética. Só que muito médico, como a Renata já introduziu, acaba não vendo isso como possível. E a gente quer debater um pouco aqui, sem ensaio. Só o tópico foi brifado e a gente vai debater sem ensaio para que eu consiga mostrar um pouco o meu ponto de vista a respeito disso. E ela também, inclusive, porque com o passar do tempo vocês vão perceber que a Renata ainda tem a cabeça de médica que em algum momento eu preciso pontuar, eu preciso chamar para a realidade do negócio. E é muito bom ter essa característica porque é o que ela mais faz há 25 anos. Então, ela falou que há pouco mais de 5 anos, né? Pouco menos de 5 anos, na verdade, ela tem feito o consultório e já foi um avanço muito grande, já foi uma mudança diametral de realidade. E eu vi isso acontecendo em quase 90 mentorados nesse período e continuo vendo acontecer na vida dos mentorados hoje em dia. E quando a Renata começou a olhar para isso, eu quero contar alguma história para trazer aqui a realidade dela. Quando a Renata começou a olhar para isso, o primeiro medo que ela tinha é que se ela aumentasse o preço da consulta, ela não conseguiria manter os pacientes. E é verdade. Manter os pacientes que te pagam R$60 numa consulta e te pagariam R$500 na consulta com preço novo é impossível, porque eles não são o mesmo paciente. Então, o que é preciso entender nesse aspecto é que você precisa de definição de público. Da mesma forma que na medicina você não pode olhar o paciente só como um número ou como uma doença, você precisa olhar para o todo. E a Renata me deu um exemplo hoje disso, que é uma senhora que tinha o pé inchado e procurou ela por causa de uma suspeita de infecção, e ela é infectologista, e o pé estava quebrado. Mas se ela não vê como um todo, ela não pretende resolver a coisa. Ou talvez até consiga resolver, mas é mais difícil, né? É uma solução mais completa se ela começar a olhar o paciente como um todo. Então, eu queria ouvir um pouco a Renata para que ela fale a respeito dos medos que ela tinha de perder os pacientes, e a gente vai bater um papo a respeito disso para desfiar melhor essa história. Então, gente, olha só, não sai correndo não, tá? Porque eu sei que dá uma vontade de falar, caracas, eu sou médico, eu não sou empresário, eu não quero. Era a minha postura, porque a gente estuda a vida toda para isso, para ser médico, né? E aí você sai da faculdade, nunca ninguém falou como se monta um consultório, como você se precifica, o que faz. Então foi o que aconteceu comigo. Eu saí, estava até contando para o Marcelo, saí da residência, depois de 6 anos de faculdade, 3 anos de especialização, saí. E aí eu me lembro, tinha uma senhora muito bacana, a doutora Ana, que era uma das minhas preceptoras na residência, ela falou, olha, Renata, fica tranquila, você vai começar o consultório? Eu falei, vou. Ela, então tá bom, então daqui uns 5 anos você vai começar a ter os seus pacientes ali, aí eu, tá bom, foi essa a dica que eu ganhei. Era normal, né? Era assim, então, geralmente... a gente se forma e tem alguém ali que ajuda e tudo. E tem muitos médicos muito bons com muitos pacientes, mas os professores e tudo, você fala de marketing, as pessoas só faltam, né, vomitar. Ele fala, não pode, tudo. Então, o marketing sempre foi muito associado a coisa ruim, ao mercantilismo. Só que existe
um outro mundo em relação a isso, né? E o que eu ficava ali depois de 20 anos de consultório, 20 anos de consultório atendendo muito plano de saúde, assim, eu gostava do consultório, super gostava, mas eu demorei a entender que os pacientes não eram meus. Eu falava, né, ai, meus pacientes, tinha gente que eu atendia há 20 anos ali, mas eles eram pacientes da clínica ou do convênio. E eu achava que se eu saísse, se eu tivesse meu consultório lá com os doentes privados, os meus doentes, eu estaria deixando de atender esses. O que eu ia fazer? O que eles iam fazer se eu não estivesse ali? Ou, nossa, eu vou começar um consultório de novo, eu não vou ter 20 pacientes por dia. Então eu vou perder a mão, eu vou atender 1, 2 pacientes. E aí eu me lembro do Marcelo, um dia sentou comigo e fez ali uma conta simples, falando, olha só, você está atendendo, atendia sexta-feira à tarde. Estava super cansada já da semana e eram muitos pacientes, eu não conseguia fazer xixi, eu não conseguia respirar, porque era um atrás do outro, um atrás do outro. E eu chegava em casa chateada, cansada, eu não queria nem conversar com ele muitas vezes, porque eu estava ali extenuada. E aí ele fez a conta de quanto que eu ganhava por esses pacientes. E ao passo que se eu atendesse 1 ou 2 pacientes por semana, cobrando um preço justo, eu ia ganhar mais do que eu estava ganhando ali, tentando fazer o meu melhor, mas hoje em dia eu tenho certeza que tapava um buraco ali, eu resolvia as coisas para os pacientes, mas provavelmente eu não estava servindo eles da maneira que eu podia. Tem uma coisa interessante aí, que é quando você faz essa conta. A conta é exatamente essa. O convênio, na época, ele pagava entre 40 e 60 reais por consulta. E ela trabalhava numa sexta-feira à tarde, à parte da tarde, e atendia 12, 14 pacientes. Isso quando não enfiavam mais algum lá, e ela ficava até a noitão lá. E aí, quando ela atendia 12 a 14, eu não sou muito bom de biologia, então vamos fazer uma conta com 10. Se fosse 10, pelo convênio que paga mais, ela receberia 600 reais. Então ela trabalhava uma sexta-feira inteira, a tarde inteira, para receber 600 reais. E ela não ficava satisfeita com o atendimento que ela tinha dado a esses pacientes. Ao passo que, quando ela iniciou, eu não me lembro agora se era 500 ou 600 reais a consulta. Era 600. Então, 600 reais a consulta eram 10 pacientes. Então, ela atendia um paciente por 1 hora, que não era o que ela atendia na clínica. Ela atendia lá em 15 minutos. Ela atendia, então, com 1 hora e ganhava os mesmos 600 reais. E fato, os pacientes que migraram de lá do plano, que acabaram indo para o consultório particular dela, não são nem 10% do que ela atendia antes. Mas isso é o esperado, porque eles são pacientes, como ela falou, do plano. Esses pacientes, os que ficaram particular com ela, é porque eles descobriram um HIV com ela, eles trataram 10 anos com ela e tal, e tem muita gratidão ali envolvida, e aí uma consulta por ano eles acabam se esforçando para pagar. Às vezes ele até pode pagar de boa, mas ele não está acostumado, ele está acostumado a usar o plano. Mas 10% em média foi o que foi migrado para o consultório particular. E eu considero que foi um número grande até, porque ela já atendia há muito tempo. Então esse é o motivo da maioria migrar. Só para a gente ter a conta e entender que assim, ela não bebia água, ela não ia ao banheiro, ela não respirava entre um paciente e outro. O resultado era que todos os pacientes eram atendidos atrasados, né? Porque eles vinham marcados pela secretária ali, que tinha alguma comissão da clínica e fazia com que eles ficassem encavalados, porque também tinha um no-show, né? Alguns não apareciam. E quando não aparecia, tinha que ter paciente sobrando para cobrir o horário, para que ela fosse o mais, entre aspas, aí, produtiva possível. E aí, quando isso acontecia, ela ultrapassava, chegava a 18 pacientes. E todos eles ficavam bravos porque eles estavam atendidos, sendo atendidos com atraso. Ela, às vezes, brincava comigo, poxa, para atender nesse ritmo, talvez precisasse atender de pé.
nem entra no meu consultório. Abre a porta, oi, fulano de tal, tá aqui a receita, o que que é? Ah, tá, tchau, e vai embora. A gente sabe, né? Você também deve saber isso, que é a realidade de muito lugar que você vai atender por aí, não só do SUS, tá? Eu não falo mal do SUS, mas principalmente as clínicas populares ou as que atendem com convênios de saúde, elas precisam de produtividade, senão não é sustentável o negócio. E apesar de eu falar para a maioria dos meus mentorados de aumentar o preço para se ajustar, eu não falo para ele ser muito ambicioso com o que ele está cobrando e tal. Eu falo para ele cobrar o preço que é justo para ele, que é viável para o negócio dele. Dependendo do modelo de negócio, eu já tive mentorado assim, eu até recomendo que continue atendendo pelo plano, mas não ele, a clínica. Então ela pode ter uma clínica que tenha volume, que o modelo de negócio é aquele. Mas é muito difícil tocar um negócio desse. E se ela não tivesse, nesse caso que eu citei, se ela não tivesse já um negócio funcionando e lucrativo, eu não recomendaria esse caminho. Só para a gente entender aí essa razão de proporção aí, que depois da Renata, quando ela entregou essa tarde de sexta-feira que ela trabalhava na clínica, é outra Renata. Agora a Renata pode atender 1 ou 2 pacientes por dia, se ela quiser, e chegar descansada em casa e poder estudar o caso do paciente. Se ela quiser ficar mais tempo com o paciente, ela pode ficar mais tempo, pode estudar, pode trabalhar com outras coisas. O negócio principal da Renata não é consultório, então ela dedica uma parte do dia dela para o consultório e ela não precisa ter mais aquele cansaço, aquele desgaste todo que era. E outro profissional está lá atendendo, no mesmo lugar, no mesmo formato, o mesmo público. Em algumas cidades menores, nós estamos no Rio de Janeiro, na capital, mas em algumas cidades menores, há também os profissionais que atendem pelo plano, pelo convênio médico, e fazem só isso. E aí, quando eles decidem abrir o particular e começar a atender particular, eles percebem que a agenda do plano atrapalha isso. Isso é um assunto para outro vídeo, mas eu só queria citar aqui porque é uma realidade, todo mundo que trabalha com convênio em algum momento tem esse debate. E há pouco tempo a gente teve uma regra do CFM que foi flexibilizada, né, nesse sentido, e que você pode ter agendas diferentes no mesmo local, que antes não podia, para atender plano e particular. É muito importante essa questão do consultório, né? Porque às vezes a gente se forma e de fato não sabe como começar. Um medo muito grande que eu tinha era, caramba, eu vou ter que gastar um dinheiro inicialmente que talvez eu não tenha com onde que eu vou alugar o consultório, é uma sala, é um horário. Geralmente a gente quer uma logo, a gente quer um papel bonito, mas a gente fica de fato sem saber por onde começar. E aí é que a gente acaba indo, não, vou ver então uma clínica, um lugar, porque na clínica que eu trabalhava eu não tinha um gasto, um custo direto. Eles tiravam uma parte do que eu atendia. Então, na verdade, eu era ali uma funcionária da clínica que ia e atendia os pacientes. De novo, eles não eram meus pacientes, eram da clínica e tudo. Quando você quer ter de fato o seu consultório, você tem que entender que você tem que ser um pouquinho mais do que um médico, porque senão você fica ali, quem que vai gerenciar aquilo tudo? E às vezes isso é muito difícil de fazer sozinho. Você pode pegar dicas com os amigos, como não é, mas é por isso que eu acho que assim, uma mentoria é muito importante para que as pessoas te guiem, para você entender como que você vai ter esse gasto, como que você vai fazer, será que você ter um receituário lindo com uma logo é importante? Não é? Hoje em dia a gente tem uma facilidade que a gente tem vários coworkings médicos que ali no início você pode alugar um horário e atender o seu paciente. Então, assim, tem uma gama de conhecimento que você pode adquirir de uma maneira mais rápida do que simplesmente ficar batendo cabeça e tentando entender, e aí precisa de alvará da vigilância sanitária, sim ou não. São muitas coisas além do que você ser um bom médico. Mas botando aqui só
inicialmente de novo que se você não tem capacidade técnica, aí de fato não adianta, né? Isso tem que ser revisto. Eu chamo isso de comprar os erros, né? Você não precisa cometer os erros que nós cometemos ou que os meus clientes tenham cometido. Sendo empresário há 32 anos, trabalhando com médico há 25, eu sei onde a coisa pega, onde que deu errado, onde deu muito certo, quando ele hipernicha alguma coisa e não dá bom, eu sei, eu tenho muita vivência do que funciona no campo de batalha, olhando para esse mercado que os meus clientes já exploraram. Isso faz com que você não tenha que cometer esses erros. Essa questão do coworking médico é um exemplo bom. Para algumas capitais, principalmente no Sudeste, você pode trabalhar com um coworking que chama Livance, né? Esse é um dos que você pode trabalhar. E está pronta a estrutura. Aí você vai pagar uma mensalidade pequena lá, uns R$300 por mês, mais o valor a hora que você ocupar a sala, o consultório. Então você tem toda a estrutura funcionando, inclusive essa questão que a Renata falou de vigilância sanitária, alvará e tudo mais, e você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa se preocupar? Em atrair o paciente novo, né? Quando ele ainda não comprou o seu serviço, ele ainda não pagou o seu serviço, e depois manter o paciente, fidelizar. Mas isso aí já é um outro assunto de cabeça de empresário, que você não pode só querer o novo e vender uma vez só. Todas as suas consultas serem pacientes novos. Você não pode ter essa mentalidade. Porque, principalmente quando você atende pacientes com problemas crônicos, eles têm a oportunidade, por exemplo, um endócrino, de atender um diabético para o resto da vida dele, desde que o serviço seja bom. Então, se você estiver descansado, com tempo, para dar atenção para o paciente e, como a Renata falou, ser um bom médico de verdade, quando você senta a bunda na cadeira em frente ao paciente ali, você precisa ser o cara que é resolutivo. Se você for assim e tiver calculado seu preço, né, os custos do consultório, impostos e tudo mais, para que sobre dinheiro, para que você reinvista, você melhore o seu consultório e tudo mais, você consegue fazer algo sustentável e continuar atraindo novos pacientes que, depois que eles experimentam uma vez o seu serviço, eles voltam a usar o seu serviço novamente porque eles têm alguma coisa que eles precisam fazer um acompanhamento. Não precisa ser só o paciente crônico. Pode ser, por exemplo, na pediatria, a puericultura, que você tem lá os 3 primeiros anos principalmente, que ali você tem um número de consultas maior. Então você pode atrair o paciente para a primeira consulta e aí depois, se você tiver 3 consultas por ano com ele, por 3 anos você tem 9 consultas adicionais. Então a gente chama isso de, só para a gente colocar uma sigla de marketing na coisa, de LTV, que é Lifetime Value, é o tempo que o paciente continua usando o seu serviço. Acho que essa foi uma introdução rápida do que a gente está prometendo aqui para vocês. O Marcelo sempre gosta de falar que não é a bala de prata, não é você vai chegar aqui com a gente do dia para a noite e vai ficar milionário. Eu nem sei se isso é muito possível, né? Com a medicina ética, hoje a gente conseguir milhões sem procedimentos, só com consultório, mas, enfim, se você quer viver uma vida plena e, de fato, conseguir atender os seus pacientes, a servi-los da maneira que a gente acha que tem que ser, o marketing do bem existe e a gente tem aqui várias maneiras de você conseguir exercer a medicina com ética, mas também ganhar o seu dinheiro, porque a gente precisa disso, né? Eu falo que eu gostaria muito se eu pudesse abrir uma barraquinha ali na rua e atender todo mundo de graça e viver bem com isso, mas infelizmente nem isso a gente pode, né? Mesmo querendo, mas é possível sim ter um negócio próspero fazendo tudo como tem que ser feito. Você tem outras formas de acompanhar o nosso conteúdo. Uma delas é pelo resetmedico.substack.com. Lá a gente tem uma newsletter que é semanalmente enviada, é gratuito, basta você se inscrever pelo Substack e você pode acompanhar também a gente pelo Instagram em @balancementoria.
Temos o canal do YouTube e se você quiser enviar uma mensagem para a gente, falar sobre o que pega para você sendo um médico ético, sendo um médico raiz, mas que sabe que, ou está despertando para que você precisa começar a fazer a conta direito, começar a organizar as coisas com outras capacidades, outras atribuições que não só o médico técnico traz para a gente e a gente pode bater um papo a respeito. Nós temos também 2 eventos por ano que acontecem em São Paulo, que a gente chama de Balance Experience, que é o BEX, e que você pode ver aqui na descrição e se inscrever. Quem chega primeiro bebe água limpa, então você pode se inscrever com um descontão nos primeiros lotes e pode inclusive levar um colega médico, desde que seja um colega raiz, pelo mesmo ingresso. Nos primeiros lotes você consegue fazer isso. Até a próxima!